Rotação máxima. Oferecido por ATCM. 72 anos. Promovendo o desporto motorizado. Bluetech. Trintayer Moçambique. Macomate. NPC Representações. Serviço de excelência. Loja do Construtor. Senhoras e meus senhores, bem-vindos ao programa Rotação Máxima. Vamos fazer uma espécie de replay daquela que foi a semana mais agitada no desporto motorizado, diga-se num bom tom da verdade. Rodou no último fim de semana o quarto GP, tanto da Fórmula 1, com destaque para a vitória do campeão em título Max Verstappen pela equipa da Red Bull. Vamos fazer uma espécie de uma radiografia daquela que, obviamente, foi a prestação das equipas. E lá mais adiante vamos olhar naturalmente para a Fórmula 1 de Moçambique, com destaque para este super grande prémio Picanto Cup, uma competição que teve lugar no Autódromo Internacional de Maputo. E como já é habitual, senhor das corridas, com um olho clínico e atento sobre aquilo que aconteceu no fim de semana, recebo aqui no sofá do Hildo Alfredo António Pereira. António, bem-vindo ao programa. Obrigado mais uma vez, é sempre um prazer estar aqui. Muito obrigado. Olha, deixa-me só dizer isto, estás a ganhar muitos fãs e seguidores no programa, porque os que gostam de roncar dos motores ficam muito satisfeitos com os teus comentários. Mérito teu, a gente só responde às perguntas que tu fazes. Se a pergunta for bem colocada, a resposta tem que sair com o mesmo nível. Se a pergunta não for interessante, não há resposta interessante. Ora bem, para começarmos, já tinha feito referência, Imola foi um sucesso, mas também um desire para algumas equipas da Fórmula 1. Mas para começar, como é que olhas para esta segunda vitória do Max Verstappen? Imola, de facto, foi uma surpresa, não propriamente pela vitória do Max Verstappen, porque é sempre um dos grandes candidatos à vitória, mas mais pelo descalabro que foi a Ferrari. A festa estava montada para acontecer em Itália inteira, não só em Imola, aquilo é a República de San Marino dentro, e era o Grande Prémio Emília-Romana, mas são todos italianos e aquilo é a casa da Ferrari, não é? E, de facto, eles acabaram por cometer erros crassos e perderam a corrida para um domínio avassalador da Red Bull, que já vinha ameaçando que tinha velocidade, mas não tinha consistência, ou o carro não aguentava o que é necessário para completar o número de voltas de uma corrida. Penso que eles desta vez conseguiram juntar as duas coisas, a fiabilidade e a velocidade, e o resultado está aí, primeiro e segundo lugar. Agora, repara uma coisa, notou-se muita competitividade, uma batalha renhida entre o Max Verstappen e também o Charles Leclerc, mas diga-se num bom tom da verdade, e aquela imagem circula quase que em tudo que é rede social, a ultrapassagem muito bem conseguida ali pelo Max Verstappen, que depois acabou naturalmente por ser mais consistente e terminar a corrida em primeiro lugar. Na sua opinião, o que é que teria contribuído para este regresso às vitórias do Max Verstappen? Não é um regresso, portanto, ele já tinha ganho na corrida anterior, não é? Portanto, sabemos que existe o potencial está lá, e o que aconteceu foi, nós estávamos à espera que a Ferrari tivesse um andamento igual ou superior à Red Bull, e falhou nesse ponto. Portanto, quando dizemos a Ferrari lutou com a Red Bull, não foi assim tanto como isso. A Ferrari foi dominada em casa. A ultrapassagem foi no arranque, tanto da maneira como aquilo aconteceu, foi embora. Nunca teve grande chance de haver uma luta direta. A única vez que houve luta direta foi no sábado, na Sprint Race, onde se teve pela primeira vez uma ultrapassagem diretamente pela liderança e uma luta direta, em que mais uma vez foi o Verstappen a passar na reta, em aspiração, com DRS, o Max Verstappen. E o Max Verstappen, a passar o Leclerc, que o Max Verstappen ganhou. Por isso é que foi a pole position para a prova de domingo. Agora, diz uma coisa, relativamente a este quarto GP, portanto, da Itália, que relações é que nós podemos tirar, sobretudo,
na prestação das equipas. Há quem diz, e faz-se muito bem a referência, que começam a ficar definidas as coisas a cada corrida, tendo em conta aquilo que já tinha sido profetizado pelo trabalho excelente que tem estado a fazer a própria Red Bull e a Ferrari. Que relações nós podemos tirar deste 4GP? O Grande Prémio de Itália será em setembro e nessa altura seguramente vamos ter já candidatos ao título. Nesta altura, neste Grande Prémio de Imola, tanto o Grande Prémio Emília-Romagna, apenas temos candidatos ao título nesta fase. O que dá para perceber é que aquilo que foi na primeira prova do ano, e primeira e segunda, uma McLaren nos últimos lugares, já estão no Q3 e já estão ali na frente e arrancaram bem, tirando o problema do Daniel Ricciardo, que acabou por bater e pôr fora de prova mais uma vez o espanhol da Ferrari, Carlos Sainz, não conseguiu acabar a corrida, não conseguiu nem iniciar a corrida, ficou na primeira curva. Portanto, os dois McLaren também teriam uma boa prestação. Portanto, começa-se a reparar que existem alguns candidatos, algumas equipas que andam bem e que temos a Ferrari, temos a Red Bull, então já podemos dizer neste momento que temos a Red Bull e a Ferrari, não a Ferrari e a Red Bull. A McLaren já começa a mostrar algum serviço e o que é interessante nesta questão da McLaren é o motor que eles usam. Portanto, eles têm um motor que anda bem. E já a equipa Mercedes, com o motor Mercedes, tem problemas de motor e de chassi. Mas a McLaren, com o motor Mercedes e chassi McLaren, já anda bem, mas a Mercedes anda mal. Então, penso que não é assim um problema tão grande de motor como isso. Ora bem, minhas senhoras, meus senhores, este é o olhar atento no rotação máxima, tal como temos vindo a fazer menção em cada uma das edições do programa, aqui a análise daquilo que é, obviamente, esta super grande competição mundial, e António Pereira fazer aqui a análise daquela que foi, naturalmente, a segunda vitória de Max Verstappen pela Red Bull, e também a colocar, obviamente, algumas balizas e a destacar, sem sombra de dúvida, o grande momento de forma dos pilotos, mas também, acima de tudo, portanto, a destacar a Ferrari, que tem vindo naturalmente a notabilizar-se, pese embora, portanto, a correr em casa tenha obviamente perdido para a equipa da Red Bull. Minhas senhoras e meus senhores, passamos agora para olharmos para aquela que é a Fórmula 1 de Moçambique. Diga-se num bom tom de verdade, no último fim de semana rodou, portanto, o super grande prémio Picanto Cup, aliás, um novo modelo de competição que mereceu análise em termos de lançamento, mas obviamente já se realizou. E com o António Pereira vamos tentar medir a temperatura, ou até mesmo tentar perceber como é que teria sido, como é que o António Pereira viu esta corrida, mas começo naturalmente por destacar esta vitória da Prodata, Marco Abreu e André Almeida. Se calhar, antes de falar da vitória, falar um bocadinho do formato da prova. O promotor, neste caso aqui a Intercar, lançou o desafio do Super GP, quem fez de uma corrida de velocidade para Manga A e Manga B para o segundo piloto e depois uma corrida de resistência de 1 hora, fizeram esta tentativa de ver pela primeira vez e lançar 2 mangas de velocidade para cada piloto, 2 mangas de velocidade para o piloto B e 2 para o piloto A, com as segundas mangas de cada piloto serem invertidas dos 10 pilotos. E deu espetáculo. O resultado foi muito bom. Acho que em termos de show nunca se ouviu a bancada a vibrar tanto, nem tão atenta até ao fim, pelo cortar da bandeira e saber quem é que ganha. Uma corrida de resistência de 1 hora é muito mais interessante para o jogo de equipas. Entra, trai, quando é que entra, quando é que sai, quando é que para, os 2 minutos, troca, põe certas pressões de pneus. Portanto, internamente para as equipas é mais interessante. Para o público não é. Ao fim de 15 minutos perde interesse, porque já não se sabe quem está na frente, quem está atrás, porque começam a fazer as paragens para a troca de pilotos e os carros estão todos afastados nos 3.750 metros da pista. Numa corrida de velocidade em que são mangas de 12 voltas, os pilotos são todos agrupados e a competitividade é enorme até ao fim. Portanto, acho que foi uma aposta em cheio, bem feita
e que devia continuar. Portanto, a receita está lançada e se forem todos assim, será um show todas as provas do Super Picante Cup. Está aqui então a introdução de António Pereira a parabenizar aqui, portanto, a organização, o ATCM e o promotor Intercar, portanto, por este novo modelo de 4 mangas. Diga-se no bom tom da verdade, cada piloto teve 2 finais e foram marcadas por muita competitividade. Pese embora, há algumas situações que vão merecer destaque, obviamente, no próximo programa. Sobre isso nós vamos falar. Mas agora pergunto, estava nas suas contas a vitória da Prodata de Marco Abreu e André Almeida? Sim. É assim... Quando disse sim, não percebi. Sim, logo a pior? Não estava à espera dessa equipa ser candidata. Agora sim, agora perceber isto, não é? Quando temos... É que nunca antes, desculpa cortar, mas é que nunca antes tinhas no leque das equipas candidatas não, apenas disse ao sim pódio. Para responder. Perfeito, ok. Devemos lembrar-nos que o André Almeida foi ao pódio na primeira prova de 2019. Okay? Pois sim. Portanto, uma das coisas que faz... Na altura depois tiveram um capotaço. Não, acho que no capotado. Na segunda prova teve um acidente nos treinos e acabou por ficar sem travões, despistou-se e bateu no muro. Depois estiveram fora durante algum tempo. O que acontece é, quando nós temos uma primeira prova inaugural para todos, em que ninguém conhece o carro, nós temos, se calhar, pessoas que chegam mais facilmente a um ritmo perto do que é o potencial deles face ao conhecimento do carro de todos. E aí tivemos pódios com algumas pessoas, teve o Luís Moreira no pódio, teve o André Almeida, portanto houve algumas pessoas que depois não estiveram mais no pódio. Porquê? Porque a partir daí algumas das equipas começam a treinar exaustivamente e aí obviamente... E a conhecer mais o carro. Mais a pista, track time é o segredo de tudo. Então aí as diferenças começam a acontecer. E depois há uma outra coisa que é, muitas vezes nós temos alguns pilotos com potencial e com andamento rápido, mas que estão no meio do pelotão e não conseguem ultrapassar. São carros iguais, é um troféu monomarca, com as diferenças de andamento são muito pequenas. Quando nós temos uma grelha invertida dos 10 primeiros, se calhar conseguimos libertar na frente, sem rolha, sem os pilotos mais rápidos na frente, alguns outros candidatos à vitória que de outra forma não teriam hipótese. E a verdade é que André Almeida, quando saiu na frente... Isso pensava que quem vinha lá atrás rapidamente o ia caçar e passar para voltar a uma mais consistente nas 12 voltas. E afastou-se e manteve sempre a distância e ganhou muito bem. Há quem diz que o André Almeida, com talento e potencial que tem no desporto motorizado, sempre que tiver a oportunidade de começar a corrida nos 3 lugares, ou seja, na grelha de partida, pode-se considerar como um candidato sério, portanto, pelo menos a conquistar a sua manga. És da mesma opinião? Como é que olhas para... Depois daquilo que viu do André, por ter a verdade que beneficiou-se deste regulamento, não é? Agora do Super GP, em 10º que terminou a primeira manga, começou, portanto, em primeiro. Achas que isto tem algum fundamento? Portanto, quem acaba em 10º numa, depois parte à frente, poderá ter essas surpresas. Não se aplica só a um determinado piloto, aplica-se a todos. Portanto, esta regra de inverter, além de poder revelar outros pilotos que consigam andar na frente com consistência, promete muito mais ultrapassagens, porque normalmente os que foram mais rápidos de forma invertida nos 10 primeiros lugares terão mais probabilidade de fazer ultrapassagens e de criar emoção até chegarem à frente. E foi isso um bocado que aconteceu, não é? Por isso é que nós tivemos grandes batalhas e lutas muito interessantes que anteriormente não aconteciam. Tico, estamos a ficar sem tempo e eu só gostava de perceber de si. Tico disse várias vezes, e sobretudo no último programa, mencionou aqui que há virtuais e sérios candidatos a este GP. E nesta corrida não apareceram no pódio. De facto, aquilo que era o tradicional, manga 1, manga 2, e depois a corrida de resistência, onde se fazia mais tática, aqui deixou de haver. Uma corrida de 12 voltas é sempre mais feita... Por culpa de quem, Tico? Não é... Não estão a treinar... Não é por culpa. Eu acredito que se há uma culpa, a culpa é a competitividade a que se chegou. Que obriga as equipas a treinar muito. E quando já todas treinam muito, elas muitas vezes têm que tentar afinações diferentes, afinações de mecânicos internacionais e dicas
que se calhar funcionam bem noutros modelos de carro, mesmo que sejam daqui a de outros países, que aplicados aqui a este traçado, se calhar não são assim tão eficientes como se pensaria à primeira, e às vezes para se dar um passo à frente dá-se 2 atrás. Então eu penso que alguns dos candidatos, na tentativa de ganharem tempo, acabaram por perder alguns décimos de segundo para outros que se mantiveram na sua afinação normal. Eu penso que estamos a viver uma fase de grande intensidade, de tentar e procurar os últimos milésimos, os últimos centésimos, e isso faz com que as pessoas tentem afinações diferentes, e tentar descobrir uma afinação nova nunca é fácil. Acredito que é por aí, não é por falta de treino. Minhas senhoras e meus senhores, há sempre 2 questões extremamente importantes, da qual o António Pereira terá de deixar ficar a sua opinião, e também muito bem argumentado. Tico, começamos nas suas escolhas. Equipa revelação neste segundo super grande prémio Picanto Cup, equipa zarada. Queres começar, queres inverter também a grelha ou nem por isso? Não, podemos ir logo para a equipa revelação. Equipa revelação, Tico, faz favor para ti. Na tua conta pessoal, atenção, vamos respeitar a opinião de António Pereira. Pode ser que algumas pessoas, de certa forma, possam não concordar, ou até mesmo, mas o importante é que neste programa damos voz, e o António Pereira é o nosso residente no rotação máxima. Qual é a sua opinião? Acredito que a equipa revelação é a equipa da Prodata, a equipa vencedora. Porquê? Porque venceram, revelaram-se os mais rápidos e mais consistentes ao longo de todo o fim de semana. Escaparam de um acidente por muito pouco, quando foi o capotamento na manga A2. O acidente aconteceu a centímetros deles, mas conseguiram, portanto, evitar esse problema. Mantiveram a consistência, partiram de primeira na grelha invertida, mas surpreenderam porque conseguiram manter o andamento, e no somatório de 4 mangas de velocidade tiveram a pontuação. Equipa zarada? Equipa azarada, penso que será mais do que uma, mais uma vez. Porquê? Porque os azares não acontecem só a uma pessoa, e podemos dizer que azar, por exemplo, o Paulo da Cunha, com o 55 da Transauto, que passou ao lado de um despiste, e esse carro a reentrar de forma descontrolada tocou-lhe, e ele capotou várias vezes e destruiu o carro e abandonou a corrida. Portanto, teve azar. Penso que o próprio 61, que tocou nele, que se despistou e entrou completamente de lado, com um ângulo superior a 60 graus. Portanto, nunca se pode dizer que entrou de forma perigosa ou de forma não antidesportiva. Não, nunca, não é possível. Quem regressa à pista num despiste, sem controlar o carro, porque não o consegue, a transição de massas é superior ao que ele consegue pôr na direção para o levar para o caminho certo, não pode ser considerado culpado e causador de um acidente intencionalmente. As pessoas causam acidentes, mas eu costumo dizer os acidentes. Eu, uma vez na minha carreira, quando era piloto, um piloto chegou para mim uma vez e disse-me, desculpa, bateu-me e disse-me, desculpa, isto foi um acidente estúpido. E a minha resposta foi, eu nunca vi um acidente esperto. Não há mais nada a dizer, os acidentes acontecem, por isso é que chamam-se acidentes. Certo. Para si, equipa zarada é o 61, sim. E o 55. O 55. Sim, penso que terão sido os mais azarados, porque tinha andamento para andar na frente. O 77 não está nas suas contas? O 77. Que acabou por capotar com Bernardo. Assim, eu penso que ele estaria a fazer uma boa prova, mas tocou nos pneus e capotou por os pneus estarem ali ao lado da pista, numa zona em que há a necessidade de se manter os track limits dentro dos parâmetros razoáveis para aquela curva. Portanto, não se pode dizer que foi um piloto que sofreu um acidente por alguma outra causa que não a sua própria trajetória diretamente ao pneu. Mas nesta sua interpretação, Tico, antes de fecharmos, não acha que enquadra-se perfeitamente na questão de foi infeliz, ou seja, teve o azar, porque estava ali a fazer a corrida e a verdade é que com os limites de pneus, noutro programa sobre os regulamentos falaremos sobre isso e as pessoas vão tentar, e vais tentar perceber, vais tentar explicar os que nos vê a partir de casa. Não acha que aí estava associado ao azar?
Porque até estava a fazer um bom corrido o Bernardo Aparício. Não há dúvida nenhuma que o 77 também é uma equipa que tem um bom andamento e os pilotos, ambos os pilotos, estão a conseguir mostrar níveis muito bons para o pelotão da frente. Quando se diz azar, e o piloto mais azarado, vários pilotos tiveram azar. Um que descolou o pneu da jante, o outro porque a caixa de velocidades partiu. Tivemos pilotos que nem alinharam porque tiveram falhas mecânicas logo à entrada. Então todos eles tiveram azar, vários tiveram sorte, mas quando a gente tem de identificar quem é o piloto mais revelação, ou mais sortudo, ou mais azarado, temos que ir para aqueles casos mais extremos do azar, como... E para António Pereira é o 61 e o 55. O 61 Está esclarecido. Minhas senhoras e meus senhores, vamos respeitar a opinião e as observações do nosso comentador residente, António Pereira, que considera que na sua conta pessoal, neste segundo Super GP Picanto Cup, a equipa revelação é a por data de Marco Abreu e André Almeida, a quem endereço desde já, portanto, os parabéns por esta grande vitória, que de certa forma aumenta o desafio para esta equipa, que passou também pelo Hora do Piloto no Racing, e depois do calor da vitória vamos ter a oportunidade de acompanhar neste canal nas próximas edições. Minhas senhoras e meus senhores, nós ficamos por aqui, fica naturalmente este dado, voltamos a cruzar caminho numa próxima oportunidade. Já sabe que no próximo programa você não pode perder. Vamos olhar para os regulamentos de competição, com destaque para o Super Grande Prémio Picanto Cup. Houveram 7 penalizações e tantas outras coisas que aconteceram. E António tem esta responsabilidade de deixar o seu olho clínico. 72 anos, provendo de desporto motorizado. Nós somos o TCM. Até a próxima. Já começou, está ali, entrando pela chicana. Oi, capotaço. Picanto Cup, apresentado por Novo Kia Sorento. Já disponível na Kia Moçambique. A TCM, 72 anos, promovendo o desporto motorizado. Bluetech, Trintyre Moçambique, Macomata, NPC Representações, Serviço de Excelência, Loja do Construtor.